Olá galera, hoje eu vim aqui analisar os respondendo perguntas do universo existência, né? No último vídeo eu não analisei, né? Infelizmente, no último vídeo que eu analisei o universo existência, eu não fiz análise, né? Então, né, vamos lá. Ou eu fiz e não me lembro, sei lá. Muito bem, eu falei que ia fazer, então é o que vamos fazer. O Pedro Dinozilla, ele fez 5 perguntas e essa aqui é a primeira. Quais universos você se inspirou para criar o universo Resistência? Então, né, o universo Resistência é uma variedade de coisas que eu gosto na cultura pop. Tudo que eu gosto, que eu julgo ser bacana, o que eu tenho um certo interesse dentro e fora da cultura pop, eu coloco no universo Resistência. Claro que eu dou uma adaptada pra ficar ao meu gosto as histórias ali, mas tirando isso, vai ser um aglomerado de histórias baseadas, como por exemplo, no universo Marvel, no universo DC, no universo de The Boys também, tem um pouco de violência, ou tem histórias fantasiosas, um pouco de Monsterverse. Então, basicamente, tudo que eu gosto, ou que eu julgo ser bom, eu coloco dentro do universo Resistência e adapto pra ficar bom ao meu gosto, né? Um bom exemplo disso são personagens de domínio público, que eu simplesmente gosto de brincar com eles, modelar e ficar no meu estilo, sabe? Enfim, próxima pergunta. A segunda pergunta do Pedro é: o Gigante do Ártico é inspirado em algum Gorgonopsídeo? Primeiramente, não. Ele não foi inspirado nos Gorgonopsídeos, porque os Gorgonopsídeos são uma raça e uma família que são mamíferos. Todos eles são compostos por mamíferos, coisa que o Gigante do Ártico não é. Ele é um réptil. Ele é mais parente, por exemplo, do Carcharodontosauro do que de algum sinapsídeo. E segundo, que o Gigante do Ártico foi baseado em uma série do Superman, mais especificamente aquela animada lá da Hanna-Barbera. O lance é que essa animação acabou entrando em domínio público e tudo que tem dentro dela também. Quer dizer, não o Superman, ele ainda tem os direitos da DC, da Warner e tudo mais, só que o Gigante do Ártico, que é o Kaiju que aparece nessa animação, ele foi feito exclusivamente pra esse episódio, pra essa animação. E acabou que os direitos dele não foram renovados futuramente pra novas séries, novos filmes e tudo mais. Então ele acabou caindo no domínio público. Inclusive o Kaiju que aparece no filme do Superman é baseado nele, mas não é ele em si. Então, baseado nisso, eu acabei criando o Gigante do Ártico baseado nele, já que ele é de domínio público. Tudo que eu tive que fazer foi mudar um pouco a aparência dele pra que ele caiba dentro dos padrões do universo Resistência, deu uma aparência mais remasterizada pra ele, e troquei a paleta de cores, o que acabou fazendo ele parecer demais com aquela figura Lego do Gigantossauro lá de Jurassic World Dominion. Mas relaxa, que se futuramente ele for aparecer, talvez, só talvez, ele apareça com um design mais fiel ao que ele era lá no desenho clássico da Hanna-Barbera. Enfim, próxima pergunta. A terceira pergunta do Pedro é a seguinte: a Ilha da Caveira possui outras criaturas além dos dinossauros, como animais pré-históricos e outros monstros? Sim, porque a Ilha da Caveira meio que é uma fauna perdida dentro do nosso mundo atual. Ela funciona como um ecossistema preservado, onde todas as espécies que escaparam da extinção foram para lá. Então meio que essa biodiversidade que foi citada como animais pré-históricos, sim, existem lá, não só os dinossauros. Também existem kaijus lá também, às vezes até criptídeos, só que não deu pra explorar muito bem essa biodiversidade dentro do universo Resistência. Ela teria que ser adaptada em outra história com outro personagem. Mas respondendo a pergunta, sim, esses animais existem lá. Mas enfim, a próxima pergunta, quarta pergunta do Pedro. Quais kaijus conseguem se reproduzir sozinhos, se reproduzir assexuadamente, no caso? No momento, essa lista conta com o Hydra, que ele se reproduz assexuadamente porque ele é um ser não binário, ele não tem gênero. O monstro de Gila, por causa que ele é um lagarto e tudo mais, ele consegue se reproduzir assexuadamente sem um parceiro. O Gore-Gilder também, porque ele é um peixe que foi afetado pela radiação, então ele, através disso ele consegue se reproduzir sem uma parceira. E a Rainha Onyxa, já que ela é a rainha e tem que dar origem aos operários, então ela consegue se reproduzir assexuadamente. Então até o momento são só esses quatro, né? Pode ser que no futuro venha a surgir mais um, só que isso aí é muito indeciso e eu teria que arrumar uma espécie aí muito específica pra conseguir se reproduzir assexuadamente. Ai, também, cara, eu acho que no futuro teremos um agora Guilty War, tá ligado? O que eu tô falando, né? Então, né? Vamos lá pra aba comunidade do nosso mano aqui. A volta de God Gilter. Então eu penso mais ou menos que é tipo, sei lá, né? Que o God Gilter talvez ele vai se reproduzir e criar uma espécie de exército, tá ligado? E ainda por cima, cara, teremos também água e terra, né? Eu acho que vocês já se lembram, né? Tipo, lá quando eu tava apresentando o universo de resistência pra vocês, né? Lá naqueles vídeos que eu fazia análise do universo de resistência, lá tudo, lá aquele bagulho todo. Cara, um dos eventos que eu falei sobre a luta do Leviatã com o Behemoth. Basicamente foi isso, tá ligado? Né? Foi esse evento que eu falei. Então parece que na série será adaptada. Olha que massa. Mas nada impede, né? Já que o universo de existência é bem vasto, mas enfim. Próxima pergunta. A quinta e última pergunta do Pedro. O que aconteceu com os Onixes? Depois que o Exércitos matou a Rainha Onyxia no episódio 9, eles meio que ficaram desamparados, porque eles precisam de uma rainha pra sobreviver. Então eles meio que migraram pra Terra Oca e ficaram lá. A explicação canônica é essa. A explicação teórica é que naquela cena
onde o exército se torna o rei dos monstros e todos os monstros se curvam a ele, era pra ter uma rainha Onix ali, indicando que o legado dos Onixes ainda iria continuar pra fazer a cabeça do exército doer. Só que essa ideia foi descartada, ao invés disso eu coloquei o Goregilter lá na cena. Porém, sim, eles vão voltar no futuro do universo Resistência, até porque não existe só uma colônia de Onixes na superfície do planeta. Existe uma segunda colônia lá na Terra Oca e lá vai ser o ponto de acesso deles voltarem pra história do universo. Essa próxima pergunta é do Gigaflix, tamo junto meu parceiro, e a pergunta dele é: o Bruton venceria o Tamo junto, mano. Godzilla do Monsterverse? Eu sinto informar que não, até porque o Bruton, ele faz parte do universo Resistência, e o universo Resistência é uma criação de fã, é meio que uma fanfic baseada nos filmes de Godzilla e de King Kong. Então, canonicamente, ele faz parte da grande lista de kaijus que não venceria o Godzilla. Talvez o Bruton, especificamente, ele deu um bocado de dor de cabeça pro Godzilla, pro Kong e tudo mais, até porque o Bruton tem a habilidade de controlar a mente, então ele pode formar um exército, mas vencer do tipo derrotar o Godzilla pra valer, não. Ele não faz isso. Ele tá muito longe disso. Mas enfim, o Kaijuju perguntou se o Destoroyah sobreviveria no universo Resistência. Assim como eu respondi o Gigaflix, essa pergunta aqui é bem fácil de responder e sim. Eu acho que o Destoroyah não só conseguiria sobreviver no universo Resistência, como ele também conseguiria passar o serol em praticamente todo mundo, já que ele foi o Destoroyah conhecido por ser o Kaiju que matou o Godzilla. Então imagina ele dentro do universo Resistência, que é uma criação de fã. Meu amigo, não tem quem pare ele aqui não, cara. Já era. O Flint One, eu não vou responder o nome completo dele desse jeito não. Ele perguntou qual é o monstro mais forte do universo Resistência. Então vamos lá, essa pergunta é meio complexa. Na atualidade, no momento que vocês estão acompanhando a linha do tempo principal do universo Resistência, ou seja, até o momento, até o episódio 22, o Bruton é considerado o kaiju mais Pô, agora fiquei na dúvida. Quem vence? Hydra ou Bruton, cara? poderoso do universo Resistência, não? Mais poderoso, mais forte e tudo mais. Só que isso só vai acontecer quando ele só vai deixar de ser o ser mais forte do universo Resistência quando ele for derrotado. E isso vai acontecer bem lá na frente. E quando isso acontecer, o kaiju que vai ser considerado mais forte do universo Resistência serão Exércutos, Zebras e Falcon. Esses três juntos são os kaijus mais poderosos do universo Resistência. Mas se for contar em nível de poder, então sim, o Exércutos é o mais forte. O Monster Eleven fez uma pergunta de batalhas, então olha só as perguntas dele. Quem venceria? Godzilla do Gigaverso versus Exércutos? Eu já fiz essa pergunta pro Gigaflix uma vez, ele que é o dono da série do Gigaverso, e meio que ele me respondeu que o Godzilla do Gigaverso venceria porque ele é o mais poderoso e onipotente de lá. E é uma coisa que eu concordo com ele. Outra pergunta de quem ganha. Pois é, cara. Tipo, o Godzilla também ele já explodiu um país, cara. Sim, eu sei, eu tô sendo muito repetitivo, né? Usando esse feito pra falar, né? Que o Godzilla do Gigaverso venceria alguns kaijus. Tipo, mas, aviso, o Godzilla do Gigaverso não é invencível, tá, gente? Existem versões do Godzilla que solam o Godzilla do Gigaverso. Primeiro exemplo, Godzilla Hell. Vamos lá, o cara solou o inferno, cara. O que é a destruição, a obliteração total de um país perto da destruição do inferno, mano. O que você acha? Godzilla Hell venceria o Godzilla do Gigaverso. Agora, o segundo Godzilla que venceria, o Godzilla do Earth. Cara, eu acho que o Godzilla Earth, só pisando em cima do Godzilla do Gigaverso, já esmagava ele, tá ligado? Já era Vascão. Cara, outro personagem que vence aqui. Godzilla Heisei, talvez, né? Talvez, porque... Vamos lá, o Godzilla Heisei quase destruiu o planeta Terra, né? Então, né? Um puta feito, né? Agora, Godzilla do Carverso, cara... Godzilla do Gigaverso é nível Sistema Solar, ainda, né? Em breve ele talvez se torne nível Universo. Mas só que, cara, Godzilla do Caverso... Simplesmente... Monstro, cara, é monstro. Hydra versus Reptisaurus. Por mais que os dois sejam da mesma espécie e o Hydra tenha mais anos de experiência do que o Reptisaurus, eu acho que nessa o Reptisaurus ganha vantagem, porque a fonte de energia do Reptisaurus são os raios solares, são a radiação solar. E o Sol, bom, ele fica ativo a maior parte do dia, então a menos que o Hydra saiba de um jeito de tapar o Sol para não deixar o Reptisauro mais forte, então eu Ou, né? Tipo, lutar de noite, né? Também pode ser, né? O bicho pega energia, o Reptisaur ele pega a energia da lua, né? Não, pega a energia do sol, né? Então, na lua, tipo, de noite, eu acho que o Hydra venceria, cara. Cara, pô, pensando bem, cara, que a luz da lua, né? Não sei se eu tô falando merda, cara. Não sei, cara. Que eu sou burro, né? Que eu sou a anta, né? Que eu sou uma anta. Pera aí, deixa eu ver um bagulho. Ok, cara, eu acho. É, de noite, cara. Eu acho de noite, cara. Que dá uma pegada. Não, 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 não. Eu não vou ficar usando bagulho de ar, não, cara. Eu não vou. Aí, ó. Tinha que ser o.
Tinha que ser o Enzo Pro Max, né? Pegando o bagulho elétrico pra fazer energia solar de noite, cara. Ah, uma pequena quantidade de luz solar. Então, né? Pelo que eu dei uma lida rápida aqui nesse parágrafo, cultura ambiental nas escolas, né? Espero que não seja um bagulho tão degenerado, né? Não espero que seja um bagulho fake, né? Porque, vamos lá, educação brasileira, que estamos falando aqui, né? Então, né? Uma pequena quantidade de luz solar. Então, né? O Reptisaurus mesmo de noite tem uma chance de vencer, cara. Aí, né? Bora lá, né? Continuando. Eu acho que o Reptissauro ganha nessa. Outra pergunta de quem ganha é Sasquatch ou Feral Kong? Cara, vamos aos Feral Kong ia estudar o Sasquatch, mano. fatos. O Sasquatch é um kaiju obeso, ele é gordo, então ele não tem muita agilidade. Ele só tem 3 metros de altura, não é nem metade do tamanho do Titanic tem. E olha que o Titanic tem 53 metros de altura, enquanto o Feral Kong já deve estar com seus consagrados 90 a 100 metros de altura. E o Sasquatch só tem poderes elétricos, só que os poderes elétricos dele também podem o afetar, já que o corpo dele é um imã para eletrostática, como vimos no episódio 21. Então eu acho que nessa o Sasquatch não ganha, ele disparado perde. Quem ganha nessa é o Feral Kong. Calton do Gigaverso versus Calton do Universo Resistência. Cara, eu acho que essa daí dá um empate bem justo, considerando que os dois são apenas humanos. E o Calton do Universo Resistência, eu não sei se o do Gigaverso é o mesmo, mas o Calton do Universo Resistência não tem uma mão. É, o Cauto Gigaverso também não tem uma mão. Então, resumindo, dá empate. Dá empate, velho. Dá empate. A não ser que o Calton do Gigaverso pegue um Jäger, cara. Mas, tipo, na mão, tipo, trocação no soco. Luta de PCD. Ah, não, velho. Não acredito que eu meti isso, velho. Ele meio que é PCD ali, então ele só tem uma mão, então se fosse uma luta justa, eu diria que Peraí que tô montando uma piada, talvez vai soar bem preconceituosa, tá, gente? Mas vamos lembrar, né? Que é uma piada, né? Peraí que tô pensando. Aqui uma. Pô, eu acho que. Ah, velho, não tô sem ideia, cara. Infelizmente hoje eu não acordei com muitas piadas, né? De humor pesado, né? Infelizmente. e os dois empatam. E a última pergunta de confronto é Onyxes versus Mutos do Monsterverso. Eu acho que por mais que eles estejam no mesmo patamar, os Onyxes ganham vantagem contra os Mutos. Porque é o seguinte, até o momento no Monsterverse foram apresentados 4 Mutos diferentes. O Muto Prime, que foi morto pelo Dagon, a Muto Fêmea, que o Godzilla deu beijo na morte e arrancou a cabeça, o Muto Macho, que o Godzilla esmagou no prédio com seu rabão atômico, e a Rainha Muto, que curvou ao Godzilla e ele não matou ela. E até o momento não se sabe onde ela tá. E até onde se saiba, os Mutos só têm a habilidade de controlar pulsos eletromagnéticos e serem mais rápidos, porque eles são mais leves e mais ágeis. Então, talvez eles ganhem vantagem com isso, só que eu acho que isso não é o suficiente pra vencer os Onyxes. Porque veja bem, os Onyxes são louva-deuses gigantes, então na questão da força, eles têm vantagem, porque eles têm aquelas garras afiadas de louva-deuses e tudo mais, aquelas pinças lá. O que mais? Eles soltam ácido pela boca, coisa que eu acho que os Mutos não têm defesa, ácido corrosivo que estamos falando aqui. E os Mutos perdem na questão de quantidade, porque no universo Resistência não existe só a Rainha Onyx e os Onyxes operários. Existe a Rainha Onyx, uma porrada de Onyxes operários, ou seja, não é só um, existe uma cacetada, e os Onyxes Prime, que são meio que um experimento genético que vai aparecer Oi? no futuro do universo Resistência, que é um protótipo de Onyx mais poderoso, vamos dizer assim. É a mesma coisa que a Apex fez com o Skullcrawler lá no filme Godzilla vs Kong. Fora que a rainha é muito mais poderosa que os Onyxes normais. Ela tem uma quantidade maior de poderes e tem asas. Então eu acho que ela já se cobre contra um Muto macho, a fêmea. Talvez não contra o Prime, mas a rainha Muto eu acho que ela vence. Então por conta desses fatores, eu acho que os Mutos perdem pros Onyxes, pra questão de força, poder e quantidade. E a última pergunta do vídeo, que também é da mesma pessoa, do Kaiju Eleven, ele perguntou o seguinte: qual é o episódio que você mais gostou de fazer? Cara, disparado, os episódios que eu mais gostei de ter feito são 2, que é o episódio 3, vulgarmente conhecido como Os Filhotes e o Lobo, que foi o primeiro episódio onde eu trabalhei essa questão de terror dentro do universo Resistência, e que eu continuei fazendo no episódio 20 e 21, que eu vou também continuar fazendo em futuros episódios, quando eu tiver esse interesse. E o segundo episódio que eu mais gostei de ter feito foi o episódio 15, que é Hydra SOS, que foi o encerramento da primeira temporada, que é uma coisa que eu gostei bastante
de ter feito. Foi legal eu ter trabalhado todos os episódios, todos os 15 episódios da primeira temporada até chegar no episódio 15. Foi uma experiência bem legal ter feito aquele episódio. Ainda mais porque o episódio tem meia hora, mais ou menos. Deu pra fazer uma história bem estendida. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de respondendo perguntas. Deu pra ver aqui que muita gente fez umas perguntas interessantes. Teve pergunta aqui que eu gostei de ter respondido e tudo mais. Dá essa ênfase pra alguns detalhes a mais do universo Resistência, né? Então foi bastante legal essa experiência de responder perguntas, que é uma coisa que eu já queria ter feito desde o encerramento da primeira temporada, antes de começar a segunda temporada, mas infelizmente não deu certo. Mas consegui fazer isso aqui agora, né? Infelizmente, domingo agora é meu Enem, então eu não vou estar fazendo conteúdo por um bom tempo, até pelo menos semana que vem. Mas o que deu pra fazer essa semana... Peraí que teve, vou analisar algumas perguntas aqui. Ok, a primeira é: vai ter fusões no universo Resistência canônica? Fusões entre aspas, né? O Gigaflix fez uma parceria comigo e deixei ele usar alguns cajos meus para participar da série do Gigaverso, né? Mas foi só ele até agora. Eu deixo geral fazer fanarts dos meus personagens ou criar fanfics. E peraí que tô meio cego aqui, peraí que tá, fanfic. Mas agora incluir eles em outros universos ou incluir personagens de outros universos dentro do meu universo, só eu deixando com parceria mesmo. Por quê? O universo Resistência como um todo é de direitos autorais, é de meus direitos autorais. Então, né, fica a dica aí, pessoal, fica a dica aí, né. Ah, também, olha, vai ter. Você já pensou em colocar uma referência seus amigos ou algo do tipo? Sim, o Gigaflix, por exemplo, foi adicionado no universo da existência em forma de caju ou dengara. Ah, também, cara, eu acho que já perdi a conta de tantas, tantas referências que eu fiz ao universo da existência, né? E também a referência à série de outros amigos, né? Por exemplo, né? Tipo, por exemplo, Garra de Eons, né? Ele foi baseado num dinossauro que o Felipe gosta, que é o Teresnossauro. Ah, e também o Alceu do Felipe já apareceu no Gigaverso, junto com o Mioceu humana, né? Que Mioceu é um espinossauro. Bora lá, vamos pra parte 2, porque é isso que a gente gosta. O grande Pedro de Nozila, ele fez 3 perguntas e a primeira é: qual foi o primeiro card que você criou pro seu universo? Então, né, o caso é bem surpreendente, porque o primeiro card que eu criei pro universo Resistência acabou sendo o Zebras, que era um conceito único, um conceito novo, que era um caju inspirado em zebras, que na época a zebra era o meu animal favorito, nunca tinha sido criado um caju baseado em zebras, no máximo umas fanarts aí, mas um caju baseado em uma zebra oficial nunca tinha sido criado, então eu achava que era uma novidade, isso e acabei criando o Zebras. Logo, o Zebras foi o primeiro card a ser criado pro universo Resistência, né? A segunda pergunta do Pedro é: existem cajos extintos que não existem mais? Sim, a verdade é que existem cajos que foram extintos. Um bom exemplo disso é a espécie do Exércitos, né? Que foi extinta no passado e agora só tem ele, a Galaxy e o Bruton de representantes. Que por acaso, diferente do Feral Kong, cujos outros representantes não foram extintos, mas estão sendo escravizados pelo Bruton do fundo da Terra Oca, o Exércitos é basicamente o último de sua espécie. Durante toda a lore fica nítido isso, porque ele não encontra outros representantes além dele e da Galaxy, né? E uma informação muito importante que vale a pena ser detalhada nesse vídeo é que o Exércitos, embora sejam narvários e tudo mais, ao longo dos anos ele foi se adaptando à sua nova vida radioativa depois que ele consumiu um cristal ancestral e ganhou superpoderes. Então, teoricamente, aliás, teoricamente não, canonicamente, o Exércitos virou uma subespécie da espécie dele. Porque a espécie dele era uma espécie que não continha tanta radiação, eles não emitiam poderes, não tinham habilidades especiais, eles só eram lagartos gigantes mesmo. Então o Exércitos acabou virando uma nova espécie de Narvalis. Então, canonicamente, ele não faz mais parte da espécie dele. Quer dizer, ele evoluiu a espécie dele. Terceira e última pergunta do Pedro: qual é o número de cajus que foram descobertos pela Civ? Então, essa pergunta já meio que tinha sido respondida no episódio 19, né? Onde foi dito que a Civ localizou na superfície 19 monstros. Mas isso era antes da chegada do dragão de Beowulf. Então, contando os que vieram depois desse episódio, o episódio 19, são atualmente 21 kaijus, né? Oficialmente são localizados 21 agora. O Kaiju Kaijuju perguntou: o que você acha das adaptações dos kaijus do universo Resistência no Gigaverso? Eu acho elas iradas. Bom, eu vou ter que responder essa pergunta aqui do nosso amigo e dizer que também acho elas muito iradas. Na verdade, eu acho elas bem honradas. O Gigaflix tá fazendo um trabalho maravilhoso com as adaptações dos kaijus do universo Resistência lá no Gigaverso. Inclusive, Gigaflix, se você tá vendo esse vídeo agora e chegou nessa parte, cara, muito obrigado por me incluir nesse seu universo compartilhado aí, cara. Os episódios estão ficando muito bons. O Flint One perguntou qual que é o meu card favorito do universo Resistência e qual é o meu personagem menos favorito. Pra ser bem sincero, eu acho que o meu personagem favorito aqui é o Exércitos, né? Que foi um personagem onde toda a primeira temporada girava em torno dele. Eu considero ele o protagonista da primeira temporada, por mais que ele dividisse as telas, o protagonismo com outros personagens. Mas o meu favorito mesmo é o Exércitos. Agora, o meu personagem menos favorito é o Lee. Espera que eu tô aqui, cara.
Cara, também, muito obrigado também, cara, porque, mano, eu preciso dizer uma coisa, cara, de coração. Cara, se não fosse, sabe aquele dia lá que eu tava, tipo, pirado, já queria desistir do canal, eu queria, sei lá, sumir, tá ligado? Literalmente sumir. Cara, tipo, sumir, esquecer e, sei lá, tava um passo, cara. Um passo de cometer uma merda com minha vida, cara. Sabe? Um passo naquele dia. Real, confesso que eu tava. Cara, um minuto, cara, por um minuto, né? Quando. Sabe aquele bagulho lá do Liv Myler lá todo? E aí. Cara, eu tava cara. Um passo de fazer uma merda com minha vida, cara. Mas aí você tava lá. Você chegou lá. Mudou tudo, cara. Valeu, cara. Você me salvou e salvou o Gigaverso. Então, por favor, uma salva de palmas pra esse grande herói que é o Felipe. Até agora nem teve uma participação Ah, também o Ligron também ele vai ser o próximo Kaiju do Gigaverso. Ele vai aparecer no episódio 11. decente, mas ele não é o meu favoritinho aí, não. Mas eu prometo dar uma aparição honrada pra ele, alguma coisa tipo digna, mas meu favorito ele não é, não. E eu quase tava esquecendo de responder a segunda pergunta do Flint, que é o que veremos da Prata no universo Resistência? No caso, seria a Gangue da Prata. Então, né, no episódio 23, intitulado Como a Volta de Gore Kilter, ela meio que vai ter algumas citações diretas, mas no episódio 24, ela vai ter a maior importância de todas, porque ela vai ser a vilã desse episódio. Então, inclusive, planejando como é que vai ser isso. O Monster Eleven fez várias perguntas de batalha, então vamos respondê-las aqui direto. Quem vence? O Superman ou o Exércitos? Depende. Se for o Henry Cavill, aí o Superman ganha. Agora, se for o David Corn Sweat, aí o Exércitos ganha. Capitão Pátria ou Feral Kong? Eu vou dizer com muito orgulho que nessa aqui foi uma Capitão Pátria, mas o Feral Kong ganha aí sem fazer esforço. Exércitos, Feral Kong, Godzilla do Monsterverse, Godzilla do Gigaverso, Kong do Monsterverse, Kong do Gigaverso versus Biolante do Gigaverso. Esse aí tava muito empolgado pro episódio 9 do Gigaverso, mas eu me recuso a ter que dizer isso tudo aqui de novo, mas juntando essa combinação, a Biolante vira o quê? Um churrasquinho dos cria? Exatamente, cara. Churrasco, cara. No caso, vira churrasco vegano, tá ligado? É churrasco vegano, porque ela é uma planta, né? Então. Flix perguntou se teremos um exército de Gore Gilters. Então, não no universo principal Resistência, né? Talvez em algum lugar dentro do multiverso o Gore Gilter não conseguiu ser detido, conseguiu se multiplicar e dominou a Terra com seu exército de capangas Gore Gilters. Mas no universo principal, não. Ele não conseguiu. Agora vamos para algum... Ah, pois é. É, talvez, né? No Gigaverso, né? Pois é, exatamente. Eu estou planejando fazer tipo um bagulho desse, God Guilty War. Né? Sabe a Invincible War, né? Do. Lá de Invencível, né? Que é uma série que eu curto bastante. Né? Inclusive, foi uma das séries que eu me baseei pro Gigaverso. Basicamente, cara, é o. Vai ter um episódio, né? Na fase Unity, né? Kaiju Unity, que teremos um exército de God Guilters. Sim, eu sem querer dei spoilers, mas vamos lá, né? Umas perguntas do Irritator Gamer que eu tô muito empolgado para responder, que são a primeira. Quais são as suas principais inspirações para o design dos personagens? Pro design principal, eu pego algumas inspirações como animais reais, répteis, animais pré-históricos, mamíferos, essas coisas aí. Agora, pra inspiração da paleta de cores, as cores dos kaijus, eu pego de minifiguras, às vezes até alguns brinquedos, pra deixar eles mais cartunescos, vamos dizer assim. A segunda pergunta dele é quais são os seus personagens favoritos? E da última vez eu respondi os kaijus, dessa vez eu respondi humanos. Meus personagens humanos favoritos são o John, que ele acabou sendo transformado em um para-humano, né, que logo logo vai acabar virando um super-herói. Não vamos dizer quando e quem, mas vamos dizer que é muito em breve. E o segundo personagem humano favorito é o Butcher, que ele pra mim é como se fosse o Nick Fury do universo Resistência. É ele que tá envolvido em um monte de coisa paranormal, envolvendo super-herói, essas paradas científicas aí, então eu gosto desses dois aí especificadamente. Terceira pergunta dele é, de todos os kaijus criados até agora, qual é o top 3 mais fortes? Eu acho que eu já respondi isso no último vídeo respondendo perguntas, mas como sempre vai ter gente perguntando isso, então vale a pena responder. O primeiro é o Exércutos, o segundo é o Feral Kong e o terceiro é o Cebras, exatamente nessa escala
escala de poder. E a última pergunta dele é: quais são os kaijus mais antigos dentro da lore? É uma pergunta muito interessante de responder e sei que muitos de vocês acabam nem lembrando quais são. Às vezes eu também esqueço que eles são primordiais, isso tudo. Mas são exatamente 4 kaijus primordiais. Os primeiros a serem existidos, sendo eles a Tortousa, já que ela é meio que uma tartaruga gigante, então faz sentido ela ser uma kaiju primordial, uma das primeiras a surgir. Os Onyxes, que são louva-a-Deus roxos pré-históricos, que também fazem sentido eles existirem aqui dentro da lore. E o que pode parecer confuso, mas ele é primordial, é o Behemoth, que é um rinoceronte gigante. Ele existe porque foi ele que criou os vulcões, os terremotos, que fez todo o abalo sísmico da Terra. Então faz sentido ele existir. Agora, o quarto, que não é exatamente um kaiju, é o Hydra. Ele surgiu na Terra porque, né, aquele negócio do primeiro episódio, ele migrou para outro planeta, chegou na Terra e tudo mais. Só que ele acabou virando um kaiju primordial, porque ele já existia antes da Terra ser formada. Então, meio que, ele é um kaiju primordial, um dos primeiros a existir. Mas, de qualquer forma, são esses 4 aqui que são os kaijus primordiais. Ou seja, os primeiros kaijus a existirem dentro da lore. Então é isso, né, gente? Esse foi o vídeo respondendo perguntas, né? Infelizmente, não teve tantas quanto eu queria que tivesse. Ninguém fez, assim, na terceira temporada eu começo, assim, perguntas tão longas quanto eu achava que iriam fazer, e o vídeo acabou ficando mais curto pra primeira parte, mas tudo bem, não deixa de ser um vídeo respondendo perguntas. Então, futuramente, assim que eu começar na terceira temporada, eu começo a parte 3 do vídeo respondendo perguntas sobre a primeira, a segunda e a terceira temporada do Universo Resistência. Mas, é claro, isso só vai acontecer dependendo de vocês. Então é isso, falou e até a próxima. Resumindo, muito massa, cara, muito massa. Só digo isso, cara, muito massa. Muito massa. Então, tô ansioso, né, pra vir, né. Pera aqui. Deixa eu... Tô muito ansioso pros próximos episódios, né. Principalmente esse bagulho dos paramanos, né. Parece que vai ser um bagulho bem legal. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Dá o like, se inscreva no canal e dá uma passada no canal do Felipe.